Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Rafael Ventura, para quem não me conhece, sou especialista em desenvolvimento de sites e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um hackzinho de Elementor para você poder manipular qualquer ícone SVG dentro do Elementor. Para quem já trabalha aí com Elementor, né, desenvolve site com Elementor, não sei se você já deparou, mas se você não deparou ainda, você vai se deparar com um probleminha que é todo mundo lidar com isso quando começa a trabalhar com ícone SVG, né, que são os vetores, que é você querer pegar vetor disponíveis na internet. E aí o que acontece? O Elementor ele já tem a biblioteca dele de ícones SVG, mas aí você quer usar os seus ícones personalizados, às vezes até criar, né, ou pegar disponíveis na internet, como eu falei. E aí o que acontece? Esses ícones disponíveis na internet nem sempre têm a propriedade certa dentro daquele SVG que dá a permissão de manipulação da cor e de curva desses objetos através de linguagem CSS, que é a linguagem de estilização, beleza? Indo para a prática, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês esse botão aqui, tá? Esse botão ele estava com o ícone do WhatsApp. Então aqui seria a biblioteca do próprio elemento. Então quando você clica no widget de botão, tá? Isso aqui é um widget de botão, a gente adicionou um botão aqui. Temos a legenda, né? Texto aqui, tá? Agenda troca. Ele tem essa opção aqui, ó, ícone, tá? Aí você tem aqui, ó, biblioteca de ícones. Esses ícones são os ícones do próprio elemento. Então existem milhares de ícones aqui que você pode pesquisar, sei lá. No meu caso eu queria oil, né? Que eu queria óleo. Ele até tem, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, o elemento até tem. Nem precisava eu ter feito o download. Mas eu vou aproveitar essa aula para vocês, que é o seguinte. Se eu usar da biblioteca do elemento, olha só. Eu vou jogar a biblioteca do elemento. Então ele já pega a cor que eu deixei ali de personalização, beleza? Por exemplo, se eu vim aqui na cor do texto, né? Ó, o que eu trocar ali, ele vai mudar, tá? Ele vai mudar a cor do SVG. Mas olha só se eu pegar, por exemplo, um SVG daqui do SVG Ripo, tá? Eu quero usar essa motinha aqui, beleza? Para quem não sabe por que usar SVG, é porque o SVG ele é um vetor. E vetor são cálculos matemáticos, não são uma imagem em si, né, com aqueles pixels ali renderizados ponto a ponto. O SVG são cálculos matemáticos, então ele não distorce. Você pode dar zoom infinito, imprimir um banner que ele não distorce e manter no mesmo tamanho ali de kbyte. Por exemplo, se você tiver uma imagem, você for usar ela em um tamanho determinado grande, ela vai ter não sei quantos mega, então torna o teu site lento e a renderização não tem qualidade porque não é um vetor, ela é uma imagem, então vai distorcendo, aumentou, distorce. O vetor não, o vetor você pode aumentar ele para o tamanho que você quiser, que ele não vai distorcer, vai ser sempre nítido e não vai aumentar de tamanho em bytes, então o seu site fica na velocidade mais rápida possível para se trabalhar com ícone, beleza? Então voltando aqui, eu vou vir aqui em conteúdo e aí ele tem essa opção aqui, ó, enviar arquivo, que é para você fazer o upload. Eu vou clicar aqui, ó, e vou enviar essa motinha, por exemplo. Ó, enviar a motinha. O que está acontecendo? Ó? Ela não sai de preto, entendeu? Então a gente coloriu de vermelho, tá? De vermelho. Na verdade a cor aqui do projeto é FFD700, que é o tom de amarelo desse projeto. Mas ele não aplica na motinha, tá? Então por que não aplica na motinha? Porque em alguns casos, na maioria até dos casos de ícones pegos na internet, o SVG não vem com a propriedade de curva que permite a manipulação por CSS. Tá, mas e aí? A gente está perdido? Não, é justamente o motivo desse vídeo. É um hackzinho que eu descobri, tá? É um conteúdo que não tem na internet, não tem no YouTube, foi questão de tentativa e acerto, e acabou que eu consegui através de IA, cara. Dando algumas dicas, solicitando ela outras, até que eu cheguei um meio, né, um método para poder corrigir isso. Então você vem aqui e faz o download do ícone que você quer. No caso eu converti esse ícone de óleo, que também está com o mesmo problema. Ó, se eu vir aqui, ó, conteúdo, enviar arquivo, eu tinha baixado esse óleozinho, tá? Como eu falei, nem precisava porque o elemento também já tem esse ícone em específico, mas eu não sabia, baixei. Então esse aqui é do SVG Ripo. Ele não está pegando a cor. Então o que eu vou fazer? Aí é onde eu vou indicar você ter o pacote Adobe no seu computador, tá? Não é tão barato, mas se você trabalha no ramo, se você é o seu método de ganhar dinheiro, cara, é investimento, não é gasto, tá? O pacote da Adobe está na capa, se eu não me engano, acho que é R$ 95 por mês e te dá direito a 2 licenças, ou seja, 2 computadores. Você pode aí dividir de repente com algum amigo, algum colega de trabalho, para não ficar tão caro para cada um por mês.
só que você tem acesso a todas as ferramentas da Adobe, tá? Eu particularmente nem uso todas elas, eu só uso Photoshop, Illustrator e quiçá After Effects e Premiere, mas bem difícil, tá? Pra mim, mas pode ser muito útil para você, que o After Effects e o Premiere são editores de vídeo os mais completos aí do mercado. Então, no meu caso, o que eu quero indicar para vocês que vocês tenham no computador que trabalha com web é Photoshop e Illustrator. Cara, essas ferramentas são essenciais pela liberdade e coisas que vocês podem fazer. Então, vou mostrar aqui o Illustrator, tá? O que ele faz. Eu vou pegar aqui o ícone que a gente fez o download, tá? Ele está aqui na parte de motos. Vou pegar aqui o ícone do óleozinho e aí eu arrasto ele para dentro do Illustrator, beleza? Ó, joguei ele para o Illustrator, tá aqui, ó, vou jogar ele até aqui para fora para vocês verem que ele não tem fundo. Então tá o vetor, lembra que eu falei que vetor não distorce? Ó, posso dar zoom infinito que vetor não distorce. Vetor não é imagem, é cálculo matemático, tá? Cálculo de pixels da tela. Beleza, então o que eu vou fazer? Você vai selecionar o objeto, tá? Vai clicar aqui em liberar, primeiramente. Vamos deletar esse íconezinho, calma aí, deixa eu ver. Opa. Tá, vamos selecionar. Seleciona esse íconezinho, aí seleciona a outra seleção de trás e vai clicar aqui nessa opção aqui oculta. Deixa eu sair da frente para vocês verem melhor. Ó, tem aqui ó, ó, vou clicar de novo aqui. Clica no primeiro, tá? Primeiro no quadradinho e por segundo a parte de trás. Porque a gente vai aparar, usar a ferramenta Pathfinder, beleza? E aí o primeiro usa para cortar o segundo, tá? Então se eu clicasse nesse aqui primeiro ia cortar o quadradinho. Quero que use o quadradinho para cortar o segundo. Então clico aqui nele, clico aqui no de trás, venho aqui em Pathfinder e vamos clicar aqui em aparar. Beleza, aparamos. Agora é só pegar esse aqui e deletar. Ó, deletar, tá aqui o nosso olhinho, beleza? Então tá o nosso olhinho, tá solto. Vou selecionar os dois aqui e dar um Ctrl G para agrupar. Agrupamos eles. Então tá aqui o nosso SVG limpinho. Show. Aí você vai, com ele selecionado, existe a forma de você exportar o SVG com o botão direito. Tem que exportar a seleção. Aí você salva aqui como SVG e exporta. Só que esse método não funciona para o que a gente quer fazer. Por quê? Aqui vai salvar da mesma forma que a gente baixou do SVG Repo, sem a propriedade de manipulação para o CSS, tá? Então a gente tem que vir aqui em arquivo, exportar, tá? E exportar como? Aí aqui sim você vai botar SVG. Eu vou dar o nome aqui de óleo para ficar diferente, tá? Oil só, óleo em inglês. Aí você vai deixar SVG e vai clicar em exportar. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, opções do SVG. Aqui por padrão não vem do jeito que está. Eu não lembro exatamente de cabeça como é que vem. Aqui, se eu não me engano, acho que vem estilo incorporado. Aqui, se eu não me engano, acho que vem SVG e tal. Então você vai ter que deixar aqui, ó, estilo incorporado, converter para contornos, tá? Ó, estilo incorporado, não sei se é isso mesmo também. Deixa eu cancelar. Cortar como oil. Não, é CSS interno, tá? Você tem que deixar CSS interno. Não funciona, tem que ser exatamente como está aqui. CSS interno, converter para contornos, aqui por padrão vem SVG, tem que colocar converter para contornos. Aqui em imagens você vai deixar incorporar, e desde o objeto mantém mínimo, que eu acho que vem padrão. Decimal mantém 2, e aqui você vai marcar o minify, tá? Então só repetir isso aqui, você não precisa entender, só ver isso aqui. E aí depois vai ficar memorizado, igual o meu está memorizado. Clicou em OK, ele já exportou, tá? Ele não mostra, mas já exportou. Ó, já veio para cá, olha. Aí agora a gente vai jogar isso aqui dentro do elemento, tá? Vamos voltar lá no nosso projeto, beleza? Clicar aqui no ícone, vamos vir aqui em enviar arquivo SVG. Vamos fazer um novo upload, enviar mais um arquivo para nossa hospedagem. Então peguei aqui o oil e agora ele está pegando a cor, beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, que tem como você manipular o SVG por CSS. E não somente pelo CSS visual aqui do elemento, mas como código CSS mesmo. Código CSS mesmo. Se eu vir aqui, por exemplo, nesse código CSS desse botão, e colocar aqui selector, tá? Que é a seleção, objeto selecionado. Vou colocar aqui SVG. Só dar um display none só para ver se ele já está reconhecendo. Tá, é esse objeto mesmo.
Vou colocar aqui, ó, fill green. Olha lá. Beleza? Então ele muda a cor do preenchimento. Fill é preenchimento para SVG, tá? Então ele mudou para green. Tá aqui red. Beleza? Blue. Ah, quero aumentar o tamanho de escala. Transform scale. Vou botar aqui em porcentagem. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Beleza? Vou deixar 1.5 e vou dar um ponto e vírgula aqui e colocar um padding, que é um espaçamento. Padding à direita, padding right. Vou botar aqui 10 pixels. Ele não vai deixar, porque ele respeita o container Py, então ele vai diminuir se eu der o padding. Então deixa eu ver isso aqui, como é que eu vou fazer. Então já sei, isso aqui eu vou fazer o seguinte. Essa manipulação aqui, deixa eu deixar só da escala eu vou deixar. E o espaçamento eu acho que tem na propriedade do próprio widget aqui, ó, espaçamento do ícone. Beleza. Então, ó, espaçamento deixei 15. Então tá aí o all-in, porque o ícone é muito pequenininho, tá? Então eu já manipulei ele, botei ele um pouquinho maior, vou dar um Ctrl X para tirar. Olha o tamanho do ícone, é pequenininho. Então eu aumentei aqui a escala dele por CSS. Então o SVG agora ficou manipulável por CSS. E eu posso fazer um monte de coisas. Isso aqui é só uma vírgula da liberdade que isso é capaz de te dar. Por exemplo, esse site aqui, tá? Que é do nosso projeto. Esse ícone aqui do olho é esse mesmo ícone que está aqui no botão, é esse mesmo ícone que está aqui, é esse mesmo ícone que está aqui piscando, tá? É o mesmo item, é o mesmo arquivo na hospedagem. Ele está indexado em várias posições na tela usando o mesmo arquivo. Isso faz o site ficar rápido, porque eu não estou fazendo download de vários ícones, é o mesmo ícone, só que eles estão manipulados por CSS. E olha o quanto isso é incrível. Esse ícone como eu falei, é um ícone só. E a gente aqui separou ele em pedaços, porque o SVG, quando ele tem essa separação, não é colado um no outro, o próprio Illustrator, com aquela configuração que a gente faz lá de converter, incorporar as curvas, ele separa cada pedaço solto em um path, que é como se fosse uma curva do SVG, do vetor. Então nesse caso aqui ele tem 3 curvas, 3 paths. Então a gente pega o 1, o 2 e o 3, na ordem que o elemento dá. Então, identificando isso, que a gente faz isso aqui apertando F12, tá? Eu venho aqui e passar aqui, ó, dele. Aqui não vai dar porque ele tá com uma sobreposição, mas depois na próxima aula eu vou explicar para vocês. Ele mostra que os ícones, deixa eu ver se ele tá aqui dentro. Elemento ícone. Ó, esse aqui também é um SVG, tá? Esse TVRJ também é um ícone só. Esse TVRJ é um ícone só, não é um ícone do T, do V, do R e do J. O TVRJ é um ícone só que separado por path, beleza? Se a gente pegar aqui, ó, tem o path 1, ó, o polygon, ele entendeu, isso aqui é automático, tá? O Illustrator ele faz isso, ele nomeia a classe conforme ele identifica o formato. Então, se for um formato muito complexo, ele dá como curva, como path. Quando tem quina, igual no caso de um triângulo, ele dá como polygon, tá? Se for esfera, ele dá como circle, tá? É círculo. Deixa eu ver se eu acho o outro. Quero achar o pequenininho ali. Aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Tem, né? Aqui, ó. Elemento ícone. Ó. Acho que tá aqui. Ó. Aqui, ó. Aí ele tem um círculo, tá? Circle. Tem um path. Tem o outro path. E acabou. Beleza? Então tem 3 pedaços, ó. 1, 2, 3. Que ele identificou que a esfera é a esfera. Entendeu? Então deu o nome de Circle. Então tem um Circle 2 path. Então identificando isso, eu posso manipular por CSS. Então o que eu manipulei? Eu fiz uma animação de entrada. Eu peguei os objetos, rotacionei ele, botei um para cada lado. A bolinha eu botei pequenininha, tamanho 0. E eu fiz uma animação de entrada, para quando ele entrar, tem um movimento inicial e final. Então dá esse movimento aqui. Que, na verdade são 2 ícones SVGs, ou seja, esses ícones aqui tem kbytes de tamanho. Ou seja, para o navegador é irrisório, ele abre no estalo, na página. Só que parece que é uma coisa complexa, pesada, e não é. Ou seja, esse site tem uma velocidade extremamente rápida, mas todo bem estruturado e montado. Isso são habilidades que você não vai ver aí com a galera amadora que constrói site com elemento, beleza? É a galera que tem um conhecimento mais aprofundado de estrutura e está preocupado principalmente em atender as diretrizes do Google, tá? O que o Google exige do seu site para que ele seja ranqueado nas primeiras posições.
que é um site rápido, responsivo e bem intuitivo, tá? Então isso aqui é o poder do SVG, tá? Vinculado ao Illustrator, que é uma das ferramentas principais da Adobe, tá? Que é a ferramenta de vetor da Adobe. Então essa página aqui, ó, tudo isso aqui foi vetor que eu peguei ícone na internet e converti no Illustrator. Todos esses ícones aqui são vetores, então eu posso dar zoom infinito e nada distorce, beleza? É isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Não deixa de curtir aí para me motivar a criar mais vídeos como esse. Tamo junto, tchau, tchau.